Estamos de volta para falar de uma briga entre um craque consagrado e um grande clube do futebol brasileiro. De um lado, Lúcio, zagueiro pentacampeão da seleção brasileira. Do outro, São Paulo, hexacampeão brasileiro. Pois é, Glenda, os dois entraram em rota de colisão em julho, quando o Lúcio foi afastado do elenco, acusado de indisciplina e também de ser má influência para o grupo. E aí, desde então, o Lúcio permanece recebendo os salários e manteve o silêncio sobre essa situação. Agora, pela primeira vez, Lúcio dá a sua versão sobre os fatos. Nós procuramos o São Paulo e os técnicos Ney Franco e Paulo Autuori para comentar as declarações do jogador. Eles preferiram manter o silêncio neste primeiro momento. O que você vai ver agora são declarações fortes de um homem magoado. O camisa 3, de 3 Copas do Mundo pela seleção, nos recebe para quebrar o silêncio. Lúcio não dá entrevista desde julho, quando foi proibido pelo São Paulo de treinar junto com os companheiros. Na casa dele em Brasília, o zagueiro de 35 anos escolheu para desabafar pela primeira vez um espaço que decorou com a própria história. A réplica da Taça do Penta em 2002 está ali. Na Copa da Alemanha em 2006, Lúcio bateu um recorde. O de jogador mais disciplinado da história do torneio. 386 minutos sem cometer falta. Na Copa da África do Sul, em 2010, Lúcio foi o capitão do Brasil de Dunga. O domador de feras do Inter de Milão. Campeão da Liga dos Campeões da Europa e do Mundial de Clubes da FIFA. Estava no Juventus da Itália, até ser contratado para ser o xerife do São Paulo. Com essa que eu também consegui fazer 2 gols ainda, apesar do pouco pelo São Paulo, apesar do pouco, 32. Tive dois momentos legais com ela. E muitos que não foram. Eu acho que depressão é quando você está triste, né? Depressão, o nome já fala, é quando você está para baixo. Em certo momento, eu tive que ser mais forte. Pelos meus filhos, pela minha família. No teu silêncio, chegou a chorar? Já, com a minha esposa. Chorar faz bem para você colocar o seu sentimento, o que você está no seu coração. Os problemas de Lúcio começaram no São Paulo quando o técnico era Ney Franco. Na Argentina, pela Libertadores, no jogo Arsenal de Sarandi 2, São Paulo 1, o técnico substituiu Lúcio por Ganso. Qual jogador que gosta de ser substituído? Nenhum. Se gostar de ficar na reserva ou coisa do gênero, é porque tem que parar de jogar bola. E a questão de ir para o ônibus ou ir para o vestiário, eu não sabia que aqui no Brasil ia dar uma manchete desse tamanho. Na Europa isso é a coisa mais normal, você já sair direto para o vestiário. Agora, claro, depois, quando eu desembarquei, eu falei que eu não via necessidade da substituição, porque o jogo estava 0-0, era um resultado dentro do contexto bom para o São Paulo. No dia seguinte, eu fui até o treinador Ney Franco, pedi desculpa para ele. Para piorar, quando o São Paulo vencia o Atlético Mineiro por 1-0 no Morumbi, Lúcio foi expulso e o Atlético virou 2-1. Foram 2 jogadas normais de futebol, eu fiz 2 faltas, 2 para cartão, e eu não vejo um culpado, porque as pessoas gostam de pegar um para Cristo. A situação se agrava com o Paulo Autuori. O treinador afasta Lúcio, alegando que o zagueiro faz mal para a saúde do vestiário. As decisões têm que ser tomadas e as tomei com tranquilidade e consciente de que o mais importante é a saúde do grupo, a saúde do vestiário. Ele usou essa frase, né? Agora, onde ele encontrou e onde ele viu isso, eu não... Daí só ele pode dizer. Se eu fosse uma má influência dentro de um vestiário ou dentro de um grupo, eu acho que eu não teria um histórico e uma passagem tanto na Europa quanto na seleção. Outra atitude do zagueiro que o Paulo Autuori não gostou foi o fato de Lúcio treinar fundamentos depois do horário. Ele usou isso para me afastar, para me punir. Foi a única coisa que ele me falou.
que ele falou que era uma falta de respeito, e no mesmo momento eu pedi perdão e desculpa para ele, mas aí ele não quis me ouvir, né, e bateu na tecla sempre, eu vou te punir, daí nunca mais falou comigo, os dirigentes nunca mais também falaram comigo, só me davam ordem, eu como profissional e funcionário do clube, sempre procurei acatar da melhor forma. Quem te deu a notícia que tu teria que ficar isolado de todo mundo? O vice-presidente, o João Paulo. O que ele disse? Não, ele disse que a pedido do treinador era para me treinar em horários diferentes do grupo. Eu me sentia, claro, humilhado e também muitas vezes assim, eu não compreendia o porquê daquilo ali. Porque eu não tinha como, assim, eu falava, meu Deus, o que eu fiz de tão errado para merecer isso? Com o Paulo Autuori, mais uma briga. A manchete do jornal O Estado de São Paulo destacou: diretoria barra Lúcio por levar preparador físico particular ao CT. Eu nunca levei nem um preparador físico, nem um personal trainer, nada para o São Paulo. Naquele dia eu estava fazendo o meu treino sozinho e o meu primo que estava ali, que estava comigo no dia que eu fiz o treino, ele estava pegando a bola para mim, ele estava de calça jeans, de camisa. O que o Paulo Autuori falou? Não, ele falou que era uma falta de respeito. Se ele falou que era um preparador físico, daí eu fico muito, assim, até envergonhado, porque é uma grande mentira. O São Paulo preferiu receber R$125 mil a menos do que levar Lúcio a um torneio na Alemanha. A sensação horrível, né? A sensação assim, uma sensação de discriminação mesmo. Você está querendo fazer o seu melhor sendo profissional, porque mesmo afastado eu ia nos treinamentos, cumpria todos os horários, nunca deixei de faltar um treino, não cheguei nem um dia atrasado. Então você sentia um pouco aquele negócio assim de meio que uma ditadura, entendeu? Você ter que passar por aquilo ali só por capricho de alguém. Com o Muricy, nada se resolve. Você nunca tentou falar com o Muricy? Tentar, a gente até tenta colocar a nossa posição, mas como ele mesmo, né, deu própria entrevista, falando que acata a decisão da diretoria, então era meio que inútil eu querer ir lá e forçar uma situação. Eles falaram que era uma decisão do treinador, mas depois ficou claro que não foi, porque trocou o treinador e a minha situação continua a mesma. Publicamente, nenhum jogador do São Paulo se manifestou. Eles podem ter analisado, poxa, se eu for levantar a voz para defender alguém aqui, eu posso ser o próximo, entendeu? Quem te liga? Liga uma galera boa. Eu tenho um contato com o Luiz Fabiano, com o Ganso, Osvaldo, Hélito, Denilson, com o Jadson. Eu acho que se eu tivesse problema, eu não teria tantos amigos assim. O Rogério Ceni, que é um líder, como é a tua relação com ele? É normal. O que ele falava? Como o treinador quis que eu treinasse em horário alternativo, então tinha muito pouco contato. Mas com o Rogério Ceni era um relacionamento normal. Mas mesmo não sendo o capitão do time, Lúcio tentou agir no São Paulo como o líder que já foi na seleção. O que eu costumo fazer no meu dia a dia é passar motivação, conversar com os companheiros, falar, você pode mais, você consegue, vamos, a gente... Porque ele é um grupo, se perder, perde todo mundo. Se ganhar, ganha todo mundo. Então, eu acho que a vaidade só atrapalha. Se aconteceu alguma coisa em função de ciúmes, inveja, da minha parte não ocorreu. Se o clube não vai aproveitar o jogador, por que deixar ele ali? Em outubro, o São Paulo dispensou Lúcio das obrigações trabalhistas. E o zagueiro não teve nem mais o clube para treinar, nem isolado. Lúcio teve que improvisar, transformar a casa num centro de treinamento. Quem comanda os treinamentos caseiros de Lúcio é o ex-preparador físico do Bayern de Munique, Marcelo Lins Martins. Os dois trabalharam juntos no clube alemão. Vai. Isso. Logicamente, quando você está treinando com um grupo,
né? Você tem a motivação, você tem uma série de outros fatores que treinando sozinho dificulta. Se o clube, ou quem quer que seja, tenta me impedir, não vai conseguir me deixar parado. Eu não posso treinar nas dependências do clube, mas em casa e em outros lugares eu posso manter a minha forma para que o próximo ano, se Deus quiser, eu possa dar a volta por cima. Em casa eu não estou isolado, né? Tenho minha família, tenho meus amigos. Pode ler mais vezes a mensagem que pendurou na parede. O sucesso é alcançado por aqueles que não deixam de tentar. Ou Lúcio pode simplesmente confiar no tempo. E depois da tempestade, eu creio que sempre vai brilhar o sol, isso aí é certo. Nós procuramos o diretor do São Paulo, citado pelo Lúcio, João Paulo de Jesus Lopes, que afirmou que, como o jogador ainda pertence ao clube, prefere não se pronunciar. E reforço que o técnico Paulo Autuori também não quis se pronunciar e o técnico Ney Franco não foi encontrado.